pessoal, esse é o Man in the Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante, esse é o episódio 010, né? E agora temos o prazer de ter como convidado especial nosso amigo Eduardo Fleury, que é fundador do Oba Oba e atualmente diretor de comercialização de mídias digitais da RBS. Isso. Bom, antes de agradecer o convite, a gente Você acompanha. veio? Eu vim, nós marcamos umas 3 vezes. Eu acompanho o Man in the Arena no Facebook, acho que é uma iniciativa muito legal. Não sei se vocês já comentaram aqui do GEMP, que é um grupo que a gente acabou formando faz acho que uns quase 3 anos agora, 2 para 3 anos, que é um grupo de empreendedores, e uma das coisas que frutificou, acabou nascendo de lá, foi essa iniciativa de vocês de fazer esses encontros. Então acho isso muito legal. Prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, conta um pouco do seu histórico, como você começou, o que você tem de... Para o pessoal que não te conhece, conhecer um pouco mais sobre você. Tá legal. Vou fazer o link para arquitetura, que é uma coisa que a gente tinha comentado antes, né? Que eu estudei arquitetura, trabalhava com ilustração. Eu comecei com uma carreira como ilustrador de livro didático e revista. Fui fazer arquitetura porque gostava de desenhar e gostava de arquitetura. Na arquitetura descobri dezenas de outras coisas, como fotografia, projeto e tal. E acabei achando que tinha muito mais coisa interessante para fazer do que a arquitetura em si. E saí para trabalhar como designer. E uma das coisas que me ajudou, acho, na internet, quando eu comecei a ver, é a questão da multidisciplinaridade que tem a internet. Então, eu gosto de design, gosto de arquitetura, gosto de projeto, gosto de negócios. E tudo isso na arquitetura é uma coisa que ela acontece de uma forma, e na internet ela acontece de uma forma muito parecida. Você trabalha com profissionais, do programador ao cara de negócios, até Falam línguas muito diferentes. Eventualmente você precisa de um trabalho específico para uma marca que vai trabalhar moda, você traz uma pessoa do mundo da moda para te ajudar a criar o projeto. Então isso me ajudou bastante, assim, naquele começo de internet, em 95, 96, onde você não sabia muito por onde pegar, você vendia o projeto, programava HTML, subia a campanha, fazia tudo junto. Esse entendimento de ter várias disciplinas rodando em volta de um objetivo comum foi muito legal. Aí em 95 para 96, em 95 eu trabalhava com internet já naquele estúdio que eu comecei antes. Ele me virou um estúdio digital, um estúdio de ilustração, chamava Casa Paulistana de Comunicação. A gente atendia a Telesp, eu fiz o primeiro site da Telesp lá na época, ganhou a IBS, etc e tal. Comecei naquele momento a fazer um projeto paralelo com 2 amigos, que era o Oba Oba, que a gente lançou em 96. O projeto foi super bem sucedido, como um portal jovem, está aí completou 14 anos agora em setembro. Em final de 2008 a gente vendeu o site para o grupo RBS, dentro da estratégia da RBS de virar um player nacional digital. Eles compraram o Oba Oba. 2009 foi um ano de transição, e desde dezembro do ano passado até agora eu estou lá na área comercial, comercializando não só o Oba Oba como as outras propriedades da RBS. Legal. E o que mudou, Duda, de quando você começou de uma forma empreendedora e com os desafios de vestir vários chapéus na tua startup, vamos dizer assim, para o que você vê hoje no mercado, com muita gente tentando replicar um modelo de criar veículo como na década de 90 ainda. O que está mudando? O que você está vendo aí? Não, mudou tudo, mudou muita coisa. O período de 15 anos é muita coisa para a internet. Até quando você faz planejamento hoje, assim, faz um BP de 5 anos para a internet, é ficção, né? Faz 1 ano no máximo, né? 3 anos talvez. 3 anos, assim, para não fazer faz 3, mas assim, até ter esqueci o nome dele agora, no Mix, que comentou do Mix agora, teve um investidor israelense que estava lá. É o cara do CQ. Yossi Vardi. É um figura. Pô, figura, sensacional a palestra dele, assim, foi de manhã no segundo dia, uma abertura assim, um cara super motivador, assim, falava coisas, investiu no ICQ, investiu na Amazon, investiu 40 anos de empreendedorismo no digital, fora do digital. Acertou várias, errou várias coisas. Ele até brinca que o motivo principal que tem tantos israelenses empreendedor a culpa da mãe judia. Que você pergunta como vão seus filhos, eu falo assim, o advogado de 5 anos vai bem e o médico de 9 está na escola, né? Assim, já determinou a carreira e o cara tem que fazer acontecer, né? E daquele jeito dele, né? E ele é super, legal depois colocar o link dele, que o cara tem muita coisa legal sobre ele. Mas falando assim do que mudou muito, que eu comentei do período de lá para cá, primeira coisa é a questão do ecossistema, né? Hoje você não precisa
você ainda precisa explicar várias coisas de como funciona a internet. A gente continua aprendendo muitas coisas, mas tem muita gente trabalhando em várias áreas, do mobile a programação, a forma como desenvolve sites e se entrega a sites, se controla projetos hoje é completamente diferente do que era antes. Está muito mais maduro. Está muito mais maduro. Você consegue conversar sobre o assunto antes de ter que explicar o que você vai falar. Então, as agências, os clientes têm áreas de internet. Você vai no Santander, tem uma área específica para cuidar do Twitter do Santander. Tá? Outro dia, no retorno do Mix, mais uma vez, o Santander fez um evento que chamou Remix e convidou todo mundo que estava no Mix e todo mundo que estava do Santander envolvido de alguma forma com estratégia digital, do cara de infraestrutura ao cara do Twitter, e fez um evento conversando sobre o momento que eles estavam e como que eles já estavam cuidando da internet dentro da corporação. É possível isso acontecer há 10 anos atrás, entendeu? Então, primeiro, acho assim, falta gente qualificada no mercado, mas já tem muita gente boa trabalhando no mercado em diversas áreas. Não dá pra você falar mais que assim, as agências não sabem mais como trabalhar o digital, sabe trabalhar bem, tem coisas muito boas, como tem o caso que eu falei da agência Clique, do Fiat 1000, que depois até a gente vai ter uma surpresa aí pra falar. Então, basicamente assim, o que mudou? Pra mim, você tem muito mais interlocutores de qualidade, você consegue ir muito mais além, você não está mais limitado pela tecnologia ou pela braço ou por investimento para fazer o que você tem vontade de fazer, tá? Tem que fazer menos catequese, tem conversa de mais qualidade, mais aprofundada. A cultura já está disseminada, né? Quer dizer, não tem mais pioneirismo. O que acontece, o desafio é o seguinte, as pessoas pensam, né? Elas questionam. Então também os modelos de negócios se mudam muito rapidamente. Se você tem um blá 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 ano 2000, hoje não cola mais. Né? Vamos fazer uma parceria. Tchau. Assim, tem muito mais coisa séria pra gente fazer aqui, tá? Então, esse modelo evoluiu para todo mundo. Evoluiu para os portais, evoluiu para o blogueiro, evoluiu para uma série de empresas. Inclusive para o empreendedor, que tem um monte de oportunidades para atuar. Sim. E entra e cai naquilo que você falou, né? Quer dizer, o ecossistema está formado, mas ao mesmo tempo muito dinâmico e tudo mudando muito rápido, que cai naquilo que a gente estava conversando um pouco antes da gravação, da mudança do modelo da publicidade. Sim. Falar de dinheiro, de internet, porque daqui a pouco vamos falar aniversário de 15 anos da bolha, aquelas histórias. E a gente está comemorando 15 anos de internet no Brasil. E a grande diferença do momento da bolha para cá é que ali você não tinha um dinheiro do negócio. Você tinha uma especulação em cima de um potencial de modelos de negócio que não se sabiam ao certo. E só teve essa especulação como você está especulando sobre qualquer outro papel. Alguém acredita numa coisa, não tem muito fundamento, você especula com aquilo. Não é a culpa da internet ser daquele jeito, só aconteceu porque era a bola da vez. Hoje é completamente diferente, né? Você tem empresas sendo compradas por valores milionários e elas têm aquele valuation porque elas faturam e tem uma projeção de crescimento, de aumentar faturamento. Ela não tem aquele valuation porque é uma compra e venda de um papel que tem mais gente querendo do que gente ofertando. Especulativo. Então, tem mais justificativo. Real. Não tem... Acabou essa história, tá? Então você tem modelos de negócio que hoje você tem geração de receita, compra coletiva. Né? Compra coletiva é um antecipador de uma forma de antecipar faturamento via receita de marketing ou compra por volume. Você tem os modelos agora de bid, né? Onde a pessoa compra o direito de dar um lance num produto, compra o lance e paga pelo lance. Esse modelo tem 6 meses, né? O Peixe Urbano, que é o principal de compra coletiva, a RBS tem também o dela, que lançou agora, chama Desejo Mania, e tem vários outros, para não ficar imperdível, falar vários outros aí, Clicon. Quanto tempo tem esse modelo de compra coletiva? 1 ano? Menos de um ano. Né? Então, isso que eu falo, esse questionamento dos modelos de negócio estão muito rápidos. Tá? E a publicidade, que acabou sendo o primeiro desses modelos a ser questionados, ela continua existindo, mas ela está se reinventando a todo momento. A primeira coisa que a gente tem que a gente teve, acho que é o excesso de inventário. Né? As audiências começaram a crescer, a inclusão começou a crescer no mundo inteiro, todo mundo navegando mais sites com mais navegação, você tem um excesso de inventário. O que é inventário? É espaços onde a publicidade pode aparecer. E esse excesso de inventário causou a queda do valor do CPM, que a gente fala, que é o custo por mil para você estar naqueles espaços. Então quem vende publicidade online ainda hoje baseado no CPM, no volume, tende a ter uma capacidade de inovação muito pequena. Vai ficar uma compra financeira
que vai ser rapidamente substituída por o que a gente fala que é o real-time bidding, que a pessoa, é um marketplace de compra e venda de mídia display, que é como acontece o compra de palavra-chave no Google, por exemplo. Isso eu até queria te perguntar, assim, o que você acredita, o que você vê que mais funciona, o que tem mais futuro, ou o que é o mais inovador em publicidade online hoje, assim, Eu vou ser um pouco redundante aqui, de todo mundo que participa de evento, e ver posts e tal, mas isso era válido há 15 anos e é válido hoje, né? É relevância. Ponto. Relevância, aquela quase mantra. Porque se você não é relevante para alguém, a pessoa não vai lembrar de você. Sim. Agora, descobrir o melhor momento para se tornar relevante, seja numa comunicação, numa conversa, num momento de mercado, é o desafio do cara que está no lado de cada planejamento do cliente, seja da agência, seja do veículo, seja do anunciante. Então eu com o veículo eu preciso me tornar relevante para a minha audiência, para que o anunciante que quer falar com a minha audiência me ache relevante para atingir essa audiência. Até o nome veículo fica em xeque. Né? Veículo na medida que você liga uma coisa a outra. Você é o veículo que faz essa conexão possível. Hoje, se você não se reinventa... Pode ser muito mais plataforma. Plataforma é a palavra da moda também. Eu não sou um veículo, eu sou uma plataforma. É veículo. É porque eu uso mobile, eu uso jornal, uso rádio, uso TV, uso eventos, o game. Tá ok. Vamos chamar de plataforma, o nome é legal. Funciona bem. Mas assim, tem muita gente que chama de plataforma, na verdade é um ajuntarado de coisas. A hora que você quer implementar, você vê que não é uma plataforma. Plataforma talvez... Tem que ficar crepe, né? Tem isolante, põe um calcinho ali, a gente dá um jeito. E isso faz parte do modelo de crescimento, assim. Você pegou uma solução, você foi juntando outras, tem uma plataforma. Você vai juntando, vai integrando e quando você vê, você cria de fato uma plataforma, tá? Exemplo de uma coisa que eu acho que foi uma plataforma real, assim, de que aconteceu, e é o caso, até comentei já, o Fiat Mio, né? O caso da Fiat, de ousar criar um carro a partir dos inputs de fora da fábrica, de fora da empresa. Beleza, é um modelo de crowdsourcing, ok, mas um modelo de crowdsourcing com um objeto final real, executado também, né? Não como não está em linha de produção agora, mas você teve o carro modelo executado, ficou no salão automóvel agora, numa indústria onde o segredo sempre foi uma coisa muito buscada e desejada. Você pega as fotos, as fotos dos modelos dos novos carros, era uma coisa assim, os caras pintam o carro cheio de linhas para atrapalhar a foto, pra você não conseguir entender o desenho do carro. O segredo é a escala, né? O segredo, assim, área de desenvolvimento de projetos de um carro é uma coisa que ninguém entrava. De repente você escancara isso e fala o seguinte, vai postando aí o que vocês estão pensando e a gente vai usar isso como input para nossa área. A Fiat chegou a construir um prédio dentro da fábrica, separado, tem um prédio ali, o espaço do Mil, para aquelas pessoas que estavam envolvidas no projeto trabalhar ali. E aí você tem designer da fábrica, você tem a agência Clique trabalhando com projetos, você tem planejamento de marca, criação do logo, criação dos conceitos. Assim, isso é uma das coisas que eu acho muito interessante. Mas só para fazer o link, assim, eu estou colocando isso como plataforma, quer dizer assim, não é uma plataforma de publicidade, é uma plataforma de comunicação onde o produto é resultado dessa comunicação e desse trabalho entre o público, que ainda não era público, o target, era só interessados. Só tiveram 17 mil pessoas dando opiniões sobre o que seria legal do carro. O que eu acho disso aí que acho que faz muito sentido, que é muito legal, assim, é que, vamos dizer, a comunicação, ela não é uma camada fina de tinta por cima do negócio que você já fez, mas ele está totalmente entremeado. Tipo, né, foi o processo de construção do carro, tá? Tem uma... Tá dentro da fábrica, tem um prédio, tem um negócio... Onde é que termina o produto e começa a comunicação? Exatamente. É um negócio muito mais complexo do que falar assim, não, peraí, tem aquele negócio de maquiar defunto, né? O bicho tá fedendo lá, mas vamos dar, E até dar uma pintadinha ali que vai ficar bonito. E isso é uma questão, acho, da evolução da comunicação. E não precisa ser defunto também, que tem coisa boa para divulgar. A questão da publicidade, você tem fase da publicidade. No começo da publicidade era informativa, né? O Oliveto sempre falava assim, a publicidade informável, falava assim, eu tenho um produto para vender, compre sabão e tal. Depois você começou a trabalhar além da informação, a informação e a obsolescência da concorrência. Então o meu é o melhor, é o mais branco, é o mais novo, etc. Depois você começou, isso já virou commodity. Ainda mais, então você começa a trabalhar o envolvimento com a marca. E aí você começa a trabalhar com entretenimento, para fazer as pessoas, comercial é muito legal, mais lembrado. Vira assunto, conversa. Vira assunto, vira conversa.
E hoje você está num momento onde o produto em si é a comunicação também. Sim. Então você começa a trabalhar com uma quebra de fronteiras entre as áreas, que cria muita oportunidade, cria muita coisa legal, mas também cria muita dúvida. Tem que ser muito mais criativo e arriscar muito mais. Eu lembro do ano passado no Mix, das palestras da RGA, uma RGA. A gente está entrando no Brasil agora. Que uma das coisas que eu achei muito interessante, falava, olha, a nova fronteira é a propaganda descritiva. Aí ele dava o exemplo tipo do iPhone. Tipo, a propaganda do iPhone é um demo do produto. Só que é um demo com emoção e tal, não sei o que, mas tipo, o que ele faz... Assim, iPhone é um assunto polêmico, porque todo mundo gosta de usar o iPhone como exemplo e não é um bom exemplo, né? Porque você tem poucos produtos tem a marca, a qualidade de produto para fazer isso. São um iPhone. Agora então, eu tô falando com o Steve Jobs, que é um super jogador de buzz aí. Então acho que assim, mas vou pegar alguns pontos que você falou, até para falar do Mix do ano passado. O Heroes, em 2008 teve o Tim Krieg fez no Mix lá a apresentação do Heroes. E quando eles tiveram a ideia do Heroes, do seriado Heroes, então, o Heroes não era um seriado já de início. A ideia era tão complexa, ia ser tão custoso, porque lá o Heroes, assim, a questão de mídia também, né? Episódio do Heroes de lançamento de uma temporada, se der muito, dava 8, 9 pontos de Ibope, média de 3. Não é 40% como daqui porque tá muito mais clássico, pulverizado. porque lá a mídia é muito mais pulverizada. Então, o que ele conseguia gerar de receita publicitária para filmar uma série como Heroes, só como mídia, não se pagava. Então o modelo de negócio, desde a início da criação do Heroes, desde o desenho do projeto. já foi com uma plataforma. Eu preciso fazer a pessoa navegar em vários universos. E aí, tem tudo a ver. Daí tem o gibi, a internet. Para viabilizar a ideia, ele precisou pensar de uma forma mais ampla. Mais ampla, desde o início. E aí ele conta a história assim, desde a criação a audiência do cabo não ia dar. A criação do desenho, do brinquedinho, que era a espada de samurai. Que ia virar um bonequinho depois. Que ia virar um bonequinho depois e tal. Ele levou essa espadinha lá e mostrou assim, assim, olha, isso aqui estava no início do nosso projeto. Já como o pacote Heroes, assim, né? Então quem olha como seriado e fala, nossa, como é que isso pulverizou para tanta coisa? Já estava pensado. Não é que estava tudo pensado antes, mas ele sabia que ele precisava da plataforma de comunicação como um todo, tá? Hoje, os grandes planos de comunicação das agências trabalham com alguns conceitos que são bem legais nesse sentido, que é o consumo de mídia 24 horas. Né? Então, se você gosta de uma determinada marca, de um jornal, de rádio, qualquer coisa, a gente sabe que você vai estar em contato com essa marca ao longo do dia de diversas formas. Vários pontos. Então você pode assinar um jornal impresso ainda, tá lendo de manhã. No caminho para o escritório você vai acessar ele no celular. No escritório você vai receber o e-mail dele, vai acessar via web. E depois, de repente, de uma reunião ou outra, você está com o seu iPad e você está sendo impactado ali. Interessante. O seu contato continua sendo com conteúdo. De diversas... Em diversas plataformas diferentes. Se o dono daquela marca, daquele conteúdo, souber como envolver, né, todos esses pontos de contato e capitalizar isso de uma forma interessante para mostrar e oferecer isso para o anunciante, sensacional. Se ele não fizer isso, alguém vai fazer. Pode ser o próprio anunciante. E aí, você tem hoje uma coisa que a gente olha no mercado, que é o caso da Oi. Né? A Oi hoje ela é um grande anunciante do mercado, ela tem uma TV por IP, ela tem rádios de sucesso em alguns mercados, com uma programação muito boa. Você tem ela... Quer dizer, relevante, qualidade, né? Relevante. A Oi, no Rio, é caso específico, mas até linha de ônibus eles já tiveram, linha de ônibus gratuita entre as praias para surfista, que o cara tinha um lugar para guardar prancha e tal. Então assim, isso é estar em contato com o seu público, com a sua comunidade ali, criando um brand equity que depois ele vai retornar de alguma forma na venda de serviços e produtos. Tá? Onde é que começa a mídia e termina a mídia? Onde é que começa a comunicação e termina o produto? Tá? Então, a gente falou de várias coisas aqui, eu não queria fugir da pergunta, assim, mas como modelo você falou que o modelo mais promissor do ponto de publicidade hoje, acho que a primeira coisa é não enxergar formatos prontos, não chamar de publicidade só e achar que publicidade são formatos prontos. Tá? E aí entra num tema que vocês pediram para pontuar com o Mix, né, de 2010, assim, teve um painel no Mix muito bom, não dos principais, estava numa salinha na parte da tarde, no segundo dia, que estava o diretor mundial de criação das campanhas da Axie, né, outra pessoa de tecnologia e o presidente do formato lá, que tem um formato que chama VAST, que é Video as Template, para tentar difundir mais a publicidade em vídeo na internet.
E eles colocaram um dilema muito parecido, assim, como é que a gente ganha escala mantendo a diferenciação? Porque você só ganha escala porque você tem formatos padrão, todo mundo produz os formatos padrão, você ganha escala e você divulga aqueles formatos, fica fácil de produzir, fica fácil de veicular. Aí, ok, ninguém quer mais formato padrão. E isso é assim há 10 anos. Tá? O Igor Puga, da ID, ele deu palestra assim, essas coisas não mudaram ainda. A gente continua brigando entre padronização e inovação. E isso vai continuar. Não tem muito como fugir disso. Porque até são coisas antagônicas, né? Então, mas você tem que procurar isso, tá? Para você ter o impacto que você precisa, envolver o seu público como você precisa, você tem que se questionar o ponto de saber assim, vou colocar o cara para criar meu carro? Quando que eu vou mudar né, eu estou otimizando o preço e comprando o padrão, ou eu estou dando um salto e é mais arriscado, mais diferente, pode dar mais retorno, pode ser pode ser um negócio que você vai marcar, tipo, não é só... marcou a carreira de um cara fazer a campanha do Fiat Mio, né, fazer o projeto. Otimizar preço ali faz parte do operacional de rentabilidade de uma parte da compra de mídia, que é uma parte do projeto de comunicação. Agora, de repente, é uma coisa que você não tem... Pode não ter preço. Você fala assim, olha, quanto vale isso aqui? De repente esse carro nunca vai ser produzido em larga escala. E quantas pessoas tem que... Quantas pessoas na cadeia toda tem que comprar ideia, né? Pra isso isso sim. acontecer. Isso, muita Né? gente. Porque você tá... Você não tá mexendo só na caixinha comunicação como um todo, você tem a caixinha publicidade. Né? Você não tá mexendo num lugar, você tá mexendo num todo. É isso que eu falei, você começa a mexer em Põe o fronteiras... dedo em muito mais coisas, né? Quando você começa a mexer em fronteiras ali, de áreas, você pode, dependendo da empresa e tal, ter mais dificuldade, mais facilidade de fazer isso. Porque isso é se inovação. difundir. Isso é inovação mesmo, né? Não é... E aí fica melhor quando o exemplo vem de cima, né? Então, posso dar o caso da Unilever, do Santander, da Fiat e tal, mas quando você pega o presidente, o vice-presidente do Santander se preocupando com o Twitter da empresa, é legal. Quando você vê o presidente de publicidade de uma montadora, que é presidente da ABA, acreditando num projeto desse e colocando isso como uma plataforma, de falar assim, isso vai ser... A gente vai, e tem prazo para acontecer, porque a gente vai expor no Salão do Automóvel. Coisas assim muito inovadoras que tem um risco muito grande, vai ter que ser um negócio top-down selling, né? Tipo, o cara de cima vai ter que comprar a ideia e mandar a brasa, né? Então, mas na maioria das vezes, pelo menos. Tudo bem, você tem que envolver todo mundo do mesmo jeito. Sim. Você tem que envolver todo mundo do mesmo jeito. Então, assim, hoje, tá falando também de Facebook, redes sociais, a gente tá falando hoje que muitas empresas optam por não ter ativos próprios digitais, como montar site, montar website, está mais preocupado em desenvolver o relacionamento com o seu público através das plataformas já existentes. Isso, você ganha tempo, você ganha escala e você... O pessoal já tá lá. Já tá lá. Só que também, assim, ele já tá lá para você e para todo mundo, né? Então, isso serve tanto pro Orkut quanto pro Facebook e tal. Quando você ficava... fulano é seu amigo no Facebook. Você não tem 700 amigos. Né? Se você for ver o que todos eles falam... talvez os seus melhores amigos não estão lá, né? Então assim, mas... Eu vi uma definição muito boa de Twitter e Facebook outro dia, que é o seguinte: Facebook é o lugar que você mente para os seus amigos, Twitter é o lugar que você é sincero para as pessoas que você não conhece. Preciso de um tempo para pensar no que você está falando, assim. Mas assim, tem o seu valor. Né? Não dá para negar o valor que tem ali de você criar uma rede de canais e de relacionamento com o público a partir de uma plataforma que está pronta. Tá? E aí tem o Twitter, tem o jeito de fazer isso, o Facebook tem um jeito de fazer isso. Eu podia criar uma própria. Cadastre-se aqui, comece a ganhar livros, etc e tal. Mas continua valendo o negócio de você ter como hub principal o seu site, né? Acho que na maioria dos casos... Não, você pode ter uma fanpage no Facebook como hub principal. O ponto volta na questão da relevância. E depende também do público, né? Se todo o seu usuário está no... O próprio Mandarina, né? Ele não tem um site, né? Exatamente. A gente interage através do Facebook. É verdade. Sim. Né? Quer dizer, quais são os canais? Facebook, Twitter, e-mail marketing, Twitter, né? Agora... Nós somos eles. Aí tá. Através de um conteúdo que a gente procura ser consistente e relevante para um público, né? Agora que pode ser que em algum momento a gente fala, não, vamos ter o site do Mandarin. Então, hoje a questão é sempre limitação tecnológica. A hora que você quiser fazer uma série de coisas, que você precisa ter um desenvolvimento próprio, ferramentas próprias, e onde a plataforma existente ali não suporta, você fala assim, ok, é mais fácil eu fazer o meu. Né? Quando você fazer o meu fica muito demorado, custoso, e eu tenho plataformas prontas que me aceleram... E as plataformas estão cada vez melhores. As plataformas estão cada vez melhores. E faz tudo. Então você pega hoje um site pronto em WordPress, com plugin do Facebook, com plugin do Twitter, com plugin do Vimeo, otimizado para buscador. Você
você acelera muito a o velocidade início. de implementar um negócio desse é muito grande. Então... E aí você pode focar em conteúdo, você pode focar em serviço. Que é focar no que é relevante para o seu público e não em como entregar aquilo que está lá, tá? Então, assim, modelos de publicidade vão continuar se reinventando ali, continua se mudando bastante. O modelo de internet, de publicidade que a gente tem no Brasil, que junta mídia com criação, facilita isso, né? De a gente ter bons cases aqui, tá? Acho que a questão de... Isso tem um paralelo lá fora, do formato brasileiro, assim? O formato de publicidade brasileiro é meio único, no sentido que lá fora é muito difundido os birôs de mídia que fazem uma compra de mídia independente da criação da comunicação. Então você tem uma área especializada na compra dos espaços de mídia, né? Para quem é do mercado digital, ou quem entrou na publicidade pelo lado digital, e está acostumado com link patrocinado e tal, acha isso meio normal, né? Mas não é assim, geralmente, né? Você compra um espaço de mídia nas TVs, nos rádios, pelo menos os grandes players. No Brasil hoje, a agência que cria também é a agência que compra a mídia. E é assim, regulado pelo SEMP e tal. Lá fora você pode ter, sempre é o conselho de normas padrão da publicidade brasileira. Lá fora você pode ter uma agência que basicamente é um broker de mídia. Ela compra volumes de mídia e distribui para os players. Os grandes grupos de agência, WPP, etc., tem dentro da sua estrutura uma agência de compra de mídia, que faz isso para ela, né? Que é bem inteligente, se você pensar bem que você tem várias agências, todas compram mídia de um mesmo veículo, eu posso ter uma unidade que fica especializada em comprar bem isso. No meio digital, isso tem de acontecer numa coisa que a gente chama de real-time bidding, que eu acabei de falar, e até para quem quiser se especializar um pouco mais, e falando do Mix de novo, teve uma palestra lá do Terence Kawaja, que foi num horário ruim, que foi logo depois do almoço do segundo dia. A gente fala, Marcelo Santiago, que também gostou bastante dessa palestra, até escreveu um artigo agora na edição da revista Próxima, agora falando sobre isso, que ela foi muito subvalorizada, porque tanto pelo horário que colocaram ela, quanto pela audiência, que metade ainda estava almoçando, e quem estava lá não prestou muita atenção, porque era meio densa a apresentação dele. Mas ele mostrou todo o marketplace de publicidade, que tende a ser realidade mundial nos próximos anos. Então, quem compra mídia, quem vende mídia, como funcionam as ad networks, as empresas de otimização, que é a tecnologia entrando na publicidade. Aí tem até uma provocação, a gente fez um evento lá na RBS em Porto Alegre, chamado Media Show, onde a gente convocou pessoas do mercado inteiro para falar sobre o momento da publicidade digital. E o Abel Reis, que é o CEO da agência Clique Isobar, ele colocou que uma parte ele até foi mal interpretado um pouco, mas assim, ele colocou que uma parte do que a gente entende como publicidade digital hoje não vai ser uma disciplina de comunicação, mas sim uma disciplina de tecnologia. E essa questão de subordinar a comunicação à tecnologia gerou algumas reclamações tal, e pontos de vista diferentes e tal, que faz parte, mas é que ele foi mal interpretado nesse sentido, que as pessoas não estão acostumadas com esse conceito de compra de mídia nesse marketplace, de real-time bidding que a gente está falando. Tem um negócio muito mais tecnicista, matemático. A parte tecnicista e matemática hoje, que às vezes é feita por profissionais, ela pode começar a ser feita de forma automatizada. Você não precisa mais de pessoas analisando para fazer uma compra técnica, na medida que você tem ferramentas que mapeiam aquilo para você. Agora, uma compra estratégica, um posicionamento, uma série de planejamento continua tendo que existir. A criação na mídia continua tendo que existir. Tá? A compra de mídias específicas e de formatos, de posições, como uma estratégia de ser diferente, né? Vai continuar. Não, e a diversidade, acabei de dar o caso do Fiat 1000 é da agência Clique. E o próprio Abel Reis da agência Clique comentou que tem uma parte dessa compra de mídia digital que tende a se transformar cada vez mais como uma disciplina da tecnologia. Tá? Então, você perguntou se tem paralelo, vale a pena entrar no SlideShare e baixar a apresentação do Terence Kawaja, que tem lá, ele mostra todos os cenários, tem áudio, a apresentação está completa, não é só o PPT, está ele falando ao longo, então você consegue ouvir. Se você pegar só o PPT sem o áudio... É um slidecast, assim. Se você pegar o PPT sem o áudio e você não conhece o mercado, sim, é um logo é um PPT com 50 logos, né? Ele explicando fica mais fácil. Isso está acontecendo já no Brasil, principalmente através do Google e da rede de conteúdo do Google, né? E outras redes menores também? Outras redes, mas assim, a grosso modo, quem ele compra, um player pode comprar no Google palavras-chave e ela pode botar mídia display, que são formatos gráficos, e ela escolhe os sites que ela quer aparecer e paga por clique. E aí aquele clique, dependendo
de onde está sendo colocado tem um valor. Ou seja, já é assim, tá? Só que não tem a escala que tem lá fora, né? E até tem também, eu posso postar para vocês depois e colocar, o Google terminou o evento do Mix com as 7 previsões que eles colocam para publicidade em 2015. São os Google Predictions para 2015. Eu não vou falar aqui para não tomar tempo, mas eu vou postar e a gente coloca ela no blog do Man in the Arena. Acho que eu vi por cima isso, alguém que tweetou isso, eu achei algumas coisas interessantes. E são coisas bem interessantes a respeito da mídia display, e a gente depois pode comentar no site mesmo a respeito delas. Legal. Mas só trazendo um pouco, depois dessa pequena grande aula de comunicação, voltando lá atrás, eu queria fazer uma pergunta de empreendedorismo. Pode fazer. Qual era, quando você começou o teu negócio, na Oba Oba lá atrás, qual era o teu sonho? O que você queria do negócio? Onde você queria chegar? Como a época da bolha te seduziu? E como foi transformando os seus sonhos objetivos empreendendo? Olha, quem tem um... Esqueci quem falou isso pra gente uma vez. Ele falou que estou falando isso porque o dia a dia de quem empreende não é nada glamuroso, né? É ralação. Não é o que vai pra mídia, né? E hoje você é uma história de sucesso de ter vendido a sua empresa e é um executivo hoje. Mas, olhando lá para trás, né? O que era, como se transformou e o que virou? Tem muita coisa embutida nessa sua pergunta aí. Eu vou tentar passar por algumas dessas, até, de repente, destrinchando algumas premissas, tá? Não necessariamente vender empresa é sinônimo de sucesso. Claro. Né? Pode ser... O sucesso também para cada um para cada um depende do que você determinou antes. Tal. Então, se você perguntar qual era o meu sonho, lá começou quando eu larguei a arquitetura. Assim, eu queria realizar coisas e eu estava meio travado ali. E eu saí da arquitetura, por exemplo, num momento em que tinha uma greve de 4 meses na USP. Então eu voltei para o estúdio que eu trabalhava antes, que eu queria fazer coisas, não queria ficar em greve. Participar, não queria ficar em greve. Eu não estou em greve, desculpa, eu não quero ficar em greve. Boa. E aí comecei a trabalhar com internet num estúdio onde eu trabalhava, via uma série de possibilidades, mas tinha uma visão muito limitada do que o cliente precisava naquele momento. E já naquele momento eu tinha 3 clientes completamente distintos. Eu trabalhei com Telesp, que era uma estatal sendo em vias de privatização, querendo mostrar que estava inovando. Estava moderno. Estava moderno e avançou bastante nisso. Fez projetos internos de intranet espetaculares naquela época, assim. De banco de talentos, de cadastrar 19 mil pessoas com as suas especialidades e tal. Estou falando de 96, 97, tá? No RH. Imagina fazer isso em 96. Então. Custava muito mais caro, porque você tinha que demorar mais tempo, contratar mais gente e tal. Construía Mas você construía pedra, né? Você cavava o túnel, né? Não tinha Google naquela época, para começar. Então, assim, você trabalhava com Folio, que era um sistema de busca que a Folha tinha, para colocar, quando ela colocou o UOL colocou a Folha na internet, você trabalhava com Folio, assim, para escanear todos os modelos de relatório. Era um caos. Hoje é muito mais legal, né? Essa parte, graças a Deus, passou. E para mim, o que mudou, assim, você falou que mudou de lá pra cá e tal. Os sonhos, eu continuo tendo sonhos de realizar coisas. As coisas que eu quero realizar mudam com o tempo. Né? Eu acho que tem essa coisa de não querer ficar parado, não se sentir parado, querer fazer. Né? Tem Fazer Acontecer, que é o Júlio Ribeiro da Talent tem um livro falando disso, Fazendo Acontecer. Esse sentimento acho que é fundamental para o empreendedor. Tá? E você pode até não ser um empreendedor e ter esse sentimento dentro de uma empresa. Mas é mais difícil você manter isso vivo. Às vezes é mais difícil você manter isso vivo. Né? A gente vê vários amigos que estão numa empresa, às vezes criando seu side business, esperando o momento dele fazer acontecer, enquanto ele está fazendo acontecer mais ou menos na empresa que ele está. E é normal, vários empreendedores que a gente vê nos Estados Unidos aqui começaram assim. Tá? Quando essa questão você falou de venda de empresa e tal, eu não comecei a empresa pensando em vender a empresa. Né? Você começa a empresa, acho que um desafio para o empreendedor é assim, comecei a empresa tentando realizar alguma coisa do jeito que eu achava que era mais certo, das coisas que eu acreditava. Com o crescimento da empresa, que você falou que não é nada glamouroso, acho que a parte mais difícil é o empreendedor perceber que, apesar do sucesso ou do insucesso, às vezes ele está construindo uma empresa que não é espelho de nada daquilo que ele queria. Tem problemas que se repetem eventualmente de estrutura, de
crescer desordenadamente, Ah. que você fala, pô, aqui o cara não... Isso- tô tendo que cuidar do papel higiênico, Isso tendo que cuidar do acontece papel em todas as higiênico. casas. Então você vai ler, você pega o Pai Rico, o Pai Pobre, a história da Pixar, Delivering Happiness, você coloca casos que faz, pô, que legal, o cara conseguiu. O que ele fez para chegar ali é bem difícil de manter aquela filosofia para manter aquilo vivo. Cultura. Pessoas. Então, pessoas, cultura precisa de pessoas, né? E por outro lado, sempre tem essa discussão. O que faz a cultura de uma empresa? As pessoas que ela tem? Ou é a cultura da empresa que atrai as pessoas certas para manter aquela cultura viva? Isso é meio... adoro o tema, mas assim, não tem uma resposta para isso, assim. E que mais que eu tinha falado? Não, era isso. Era do que era no começo até depois que virou, né? Que você entregou, que vendeu a tua empresa e hoje como executivo. O que eu posso falar do Oba-Oba é que assim, a gente começou com uma Eu empresa... tô falando isso porque muita gente que assiste ou já é empreendedor calejado e tem muita gente que está montando seu negócio Ou está agora. começando ou tem vontade de montar, né? E você já passou por todas as etapas. Com essa glamorização de Eu acho startup assim, ainda. tem momento que vale tudo. Vale ler o The Deep, vale ler o Segredo, vale ler o que você quiser. Qualquer coisa que funcione para você, tá? Sem preconceitos mesmo. Quer correr no parque, corre. Quer virar budista. Essa foi pra mim. Quer meditar. Quer meditar, virar budista, vira. Não, e é verdade, cara, porque assim, uma vez a gente conversou com, até engraçado, teve o Fábio Melo, teve aqui, né? Pedro Melo. Pedro Melo teve aqui. Depois você edita, tá? Desculpa, Pedro. Na época ele tinha uma empresa, que a gente começou o Oba, tinha meu sócio, a gente foi lá conversar com a empresa, que eles tinham uma empresa que investia em internet e tal. E tinha muita coisa tipo assim, no momento a gente não tem interesse em investir na sua empresa, faz ela acontecer primeiro e depois volta aqui. Né? Isso tinha um lado que a gente se sentia, fala, pô, tô querendo que o cara me ajude a fazer acontecer e ele fala pra eu fazer acontecer primeiro, assim, não Quando eu vou fazer acontecer, nunca mais vou vir aqui falar com ele, né? não faz sentido. Mas é bom o empreendedor ouvir isso, porque também fica aquele mimimi, sabe? Que a gente fala, mimimi de internet e tal, do Twitter e tal, que o cara fica, poxa, não tem dinheiro, não Ninguém tem me tempo, ajuda, ninguém me né, ajuda. então, Se eu tivesse esse capital que ele tem e tal, então você é um pouco, vale a persistência, né? Então, E que é a realidade de 99%. Não, tá tudo talvez. contra você, não, assim, mesmo que né? tem Tem dinheiro, uma... não tem dinheiro pra perder. Sim. Então assim, legal, o cara tinha 1 milhão, perdeu 1 milhão, pegou mais um, perdeu. Tudo bem, ninguém quer perder dinheiro. Então, eu acho que vale a persistência, tá? Isso a gente ouviu de várias pessoas ao longo da carreira, assim. E é muito mais persistente do que você imagina. É muito mais persistente do que a gente imagina. Tem aquela história que quanto mais você avança, mais perto você tá e mais cansado você tá. Né? Então você tem vontade de voltar. Fala, pô, vou voltar pro meu emprego lá na multinacional e tal. É legal você lembrar por que você tá Por ali. isso que é bom correr longa distância. Por isso que é legal lembrar por que você tá ali e por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Sabe, assim, é um pouco de valores mesmo, assim. E aí eu era super cético, essas coisas, eu falava assim, não, tendo dinheiro resolve tudo. Não resolve, né? Eu já tive muito dinheiro, já perdi muito dinheiro, já tive dinheiro de novo. Não tem problema nenhum de contar, eu comentei isso com vocês antes, num período assim, vários momentos, assim, a saúde financeira da empresa pode ser melhor ou pior que a saúde financeira do empreendedor, né? Claro, é importante separar. O próprio Serbasi fala isso no livro com o Christian Barbosa também. Uma coisa é a pessoa física, outra é a pessoa jurídica. Quando você mistura essas duas contas, você corre o risco de quebrar as duas, né? Então é importante você saber separar isso. E para o empreendedor, esse trabalho é fundamental, porque você tem sacrifícios a serem feitos que às vezes você tem que priorizar. Então, se eu fosse colocar como aprendizado, acho que hoje para o meu próximo empreendimento eu vou ser capaz de empreender com muito menos erro nessas coisas, nessa parte errática de Tem uma bagagem muito mais erro, calma, mais vou errar em tranquilidade, outras, né? vou errar em outras coisas, Claro. sim, espero. Menos ansiedade, por mais que tenha essa vontade de fazer acontecer, você sabe que tem uma ansiedade que é positiva, tem uma ansiedade que é só ruído. Mas tem essa energia do cara A começando, que não sabe nada, é um negócio, é um búfalo, né? Não, selvagem que... A energia, É positivo pra caramba isso, cacete. né? E assumir que não sabe nada naquele novo momento é muito legal, entendeu? Eu já falei isso pra minha psicóloga, assim, que eu gostaria de ter a sabedoria de um velho e a energia de um jovem. Todo mundo. Só você, né? Você e todo mundo, né? E a terapia é ótima para o empreendedor também. Né? Eu vou, assim, funciona Ela muito. riu de mim, desse vez vocês estão rindo de mim agora. São vocês, hein? Cara, mas aí tem uma coisa que, assim,
Isso é papo de terapia mesmo, né? O raciocínio não envelhece, né? Pode ficar melhor, na verdade. Né? Não, você não envelhece. Não. Sim. Você pode estar mais experiente, tem uma série de coisas, o corpo vai envelhecendo, mas se você tem essa mente ativa, quem está falando, provavelmente a sua cabeça está igual quando você tinha 16 anos, pensando o que você ia fazer da vida. Com mais experiência, mais Você continua com aquilo na cabeça. Ou você está meio acomodado. Você pode deixar ela ficar mais apagada ou menos. Você pode ter ou mais certezas. acreditar menos nas coisas, né? Ou estar mais Você cético. aprende, né, cara? Você amadurece. Assim espero, né? Mas tem um lado negativo disso também, né? Tipo o ceticismo, né? Então, não, mas aí é saber. Mas aí então, se você se conforma com assim, isso aqui não dá certo, isso não é assim, isso não sei o quê, pô, realmente. Então, você ingessa a sua visão você de ingessa mundo. a sua visão de mundo. Agora, ou você pega, tá bom, isso aqui não funciona, isso não funciona, então vai fazer outra coisa. Aí na outra coisa você vai ser esse búfalo de novo, com tesão de fazer acontecer, entendeu? Então, obviamente que eu pretendo empreender de novo, é uma coisa... sou muito novo, tô com 36, é muito novo pra falar, não vou empreender. Quando e o que, são coisas que eu tô sempre estudando, né? Então, quando eu montei o Oba-Oba, eu não achei assim, quero ter minha empresa. Quero ter minha empresa. Eu tinha tentado 3 coisas antes. Estamparia, a vida de ilustrador, eu tentei montar um estúdio sozinho. Paralelo à vida do Boba, eu montei um estúdio sozinho, com uma empresa de desenvolvimento, a gente forneceu para um monte de mercados, aí saí na revista de designers da época. Era um estúdio de design, não era um estúdio de internet. Eu criava logotipo e tal. Legal. Então, isso foi uma fase conjunta ali entre deixar de ser funcionário, montar o Oba-Oba e montar meu estúdio em paralelo, já que o Oba-Oba não pagava minhas contas, né? Quando ele começou, não pagava conta de ninguém. Os 3 que fundaram o site mantiveram seus empregos por 4 anos. Tá? Só em 2000 que o Oba-Oba começou a ter, que todos os fundadores do Oba-Oba montaram o escritório e foram tocar o negócio. Então, um conselho que eu posso dar, se equivale a alguma coisa, você sempre está achando que você está com a chance da sua vida ali na mão. Então, põe na gaveta, deixa uma semana e volta e vê se realmente aquele projeto de startup é tudo aquilo, porque na maioria das vezes não é, né? E mais do que o projeto eu queria fazer e ter a manha de ir atrás e aí, exatamente, e pagar o preço de trabalhar 2 anos, 3 anos, 4 anos para fazer o negócio virar, né? Tem que ser o projeto que você queira gastar um pedaço da sua vida fazendo. Não, e execução é difícil demais. E essa questão, assim, se você perguntar para a equipe, você prefere... Talento é indiscutível. É bom ter pessoas talentosas, mas você prefere pessoas com talento sem dedicação ou pessoas competentes, extremamente esforçadas e que persistentes, entendeu? Mas seja o resultado em qualquer lugar é sempre melhor você ter a persistência. Seja na tua e equipe ou seja como empreendedor, é a mesma coisa, né? Sim, eu acho que é a mesma coisa. Comprometimento e consistência, eu acho. Eu gosto. Comprometimento e consistência acho que é uma... Consistência que é o difícil, eu acho. Você entregar com disciplina, entregar. Não, às vezes assim, o entregar é aquela história. Você pode até não entregar. Faz parte. Errar e passar por cima dos erros e começar, assim, mas... porque senão fica essa coisa do executivo que nunca perde, né? Acho que talvez... aquela coisa idealizada que fala assim, nossa, o cara não erra. Só não erra quem não faz, né? Exatamente. Então, assim... E até eu comentar aqui, a gente está falando de livros, assim, tem o Marcelo Mello, que acho que eu já comentei com você, que era da editora Negócio, ele tinha um projeto de escrever um livro sobre os fracassos, né? Para dar exemplo para as pessoas através do que deu errado, né? E é difícil convencer empreendedores a ficar falando dos fracassos, então essa ideia de livro acabou não saindo ainda, mas ajuda bastante a ilustrar que não tem todo esse glamour todo, né? Não tem essa só plumas e festas e drinks e champanhe e tal. Aliás, e que no final do dia, que no final do dia, assim, quando você chega lá, você já não está mais olhando para lá, você está olhando mais para frente. Então você vê com a mesma olhar de criança, assim, olhando o futuro e querendo fazer não tem algo de que mais. Chegou, né? Não tem a sensação que chegou. Essa sensação de que chegou, eu acho que é uma sensação que é legal ter, de contentamento, assim, que não é conformismo, né? Sim. Contentamento de paz com você, de falar assim... de comemorar cada etapa. Você tá tranquilo que você fez tudo que era possível para aquele negócio dar certo? Você tá tranquilo, cara? Tá bom, ok. Você pode dormir. Segue em frente, entendeu? Consciência limpa. Não falar, não podia ter trabalhado 17 horas ao invés de 16. Não podia. Não é isso, entendeu? Acho que essa coisa do empreendedor, falar assim, você chega em casa, você
tem folha de pagamento, tem coisa pra pagar, você dorme? Eu durmo, cara. Eu sei que eu fiz o meu melhor nas horas que eu me Você tá dediquei. cansado pra cacete também, Mas né? você tá cansado pra cacete, você dorme também. Agora só uma coisa que eu tava pensando nesses últimos 5 minutos aqui do papo é assim, como é comum a gente cair numa terapia de empreendedores nos papos do Mandarina ou do Genf. Cara, mas porque isso... é isso, né? Eu queria fazer uma pergunta açúcar, fora né? desse assunto, né? Depois que a gente encerrar isso. Não, Mas é por isso até que existe, assim, por isso que a pauta é importante, né? Aqui tem um primeiro, né? O Mandarina, quando você assiste, eu revi vários episódios, assim, e é legal rever, porque às vezes você pensa pensamentos, experiências da história de uma ou de outra pessoa que você não sabia antes, poxa. E que saem coisas novas aqui, eu Como acho, é que chamava assim. aquela menina da empresa de Twitter? Maria Carol. Sensacional a entrevista dela, eu percebi que era muito... Coitada, eu não falo empresa de Twitter, senão ela vai... Não, desculpa, é a minha se doer referência, lá. desculpa. É que o caso do Migri... É uma da empresa que dela, faz aplicativos sociais. Tudo bem, mas assim, o que ela fez com o Twitter, acima da plataforma do Twitter, também, mais um exemplo que há um ano atrás. Sim, não existia. Entendeu? O que ela fez, a base de promoção que ela criou, que é muito legal, e que eu não conhecia, conheci a partir dali e já indiquei para um monte de gente e tal. Ó, que legal, faz por aqui, segue de exemplo, vê aqui. De uma forma tão rápida, né? Cara, o Migri que ela comentou, do sócio fundador, que também era o sócio fundador do Migri e tal. Então, assim, aquilo ali é um modelo de negócio novo, que nasceu agora. E quando você vê, as dúvidas que ela tem de empreender, de buscar, existenciais, seja com Twitter ou não, são iguais, as mesmas né? do cara que está criando uma fazenda lá na AgriPoint, o cara que está criando gado lá e tá lendo o AgriPoint lá para se informar sobre... É muito parecida. Né? É muito parecida. Tá? E você faz essas duas pontas. Né? Você tem as duas pontas de ter do- fazenda, ter fazenda e ter um blog de empreendedorismo, né? Então, eu não tenho o menor problema de terapia, de falar que é terapia de grupo, de falar que poxa, cara, eu tô aumentando o meu autoconhecimento que vai ajudar eu a fazer melhor o que eu faço. Acho que autoconhecimento é fundamental para o empreendedor, cara, até para ele conhecer os limites dele, saber se ele quer mesmo, se não quer, não se enganar, não achar que o mundo foi injusto comigo, meu sócio, não sei o que. Né? Ou quando você está nas O alturas, achar que mercado, ou você fulaninho, ou... Né, ou quando você está bem, você achar que você é tão bom assim, né? Puta, é uma enganação também, é perigoso, né? Sempre tem alguém melhor que você. Ponto. Passa todo mundo, né? Também, às vezes. Sempre. Pessoal, estamos chegando no final do Mandarina número 10, né? E aí eu queria perguntar, bom, qual que é a surpresa desse que você deixou pro final aí do Fiat 1000? Né? Então, foi o que eu pensei agora, que a gente estava conversando. Semana passada terminou o Salão Automóvel, até eu saí de uma reunião que a gente estava para ir no lançamento do livro do Fiat 1000 no stand da Fiat do Salão Automóvel. Então eu fui lá, conversei vi de fato o carro, vi o vídeo do carro, que eles imaginaram como seria o mundo do Fiat 1000 e tal, e levei o livro que tinha lá. E hoje, quando cheguei no escritório, hoje não, nessa semana, segunda-feira, tinha recebido um outro livro que a agência Clique tinha mandado para os parceiros. Então eu fiquei com dois, né, com 2 livros. Então, já que a gente usou de case aqui como um caso de comunicação, eu vou dar um dos livros para vocês poderem sortear para o público do Mandarina, que é a história do case da criação do Fiat 1000. Que bacana. Que é Muito legal. A gente vai sortear Vamos ver. isso daí, ou não? A gente vai sortear, mas acho que vai Entre querer vocês ganhar dois. também, né? Vai ser um random de 2. 2 números só. A lógica vocês determinam depois, eu vou mandar para vocês. Eu vou ver a gente tem que falar com a Carol da Kingo Lab se existe uma forma de a gente parametrizar o sorteio para só poder dar 2 resultados. Aí fica bom. Mas ela tem já o algoritmo para fazer isso de uma forma, né, que eu possa ganhar. Né? Todo mundo pode acessar o site do Fiat 1000, tá lá as informações. O livro só que não. Bom, pessoal, então esse foi um episódio, mais um episódio do Mandarina. Agradecer a presença do Eduardo Fleury. Muito bom, uma aula pra gente. Obrigado a vocês pelo convite. E a gente vai estar de volta no próximo episódio. Ainda temos mais novidades ainda para 2010. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.